Olá, queridos amigos, a todos vocês que acompanham a página Cefife Espírita através do Facebook, onde a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca busca fazer com que, através destas conversas, destas palestras, nós possamos nos mantermos sintonizados com a espiritualidade, mantermos os nossos pensamentos elevados, a fim de que possamos também dar a nossa parcela de contribuição aos amigos da espiritualidade superior que contam conosco nestes momentos de afastamento social e que esperam que estejamos com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos entrelaçados. Assim eles extraem de nós os recursos que eles precisam também para que o trabalho de amparo e assistência seja estendido a toda a humanidade terrena. Vamos então, e aí eu convido a todos a fazer a nossa prece inicial. Peço que cada um de vocês que nos acompanham nesse instante, que possam fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, que ampara, assiste e acompanha a todos nós, espíritos da humanidade terrena, para que possamos nos entrelaçar vibratoriamente e podermos, amparados e assistidos pelos bondosos amigos espirituais, abrirmos a nossa consciência e o nosso coração a fim de recebermos o Evangelho desta tarde de quinta-feira. Que nós possamos, envolvidos em uma atmosfera de paz e de serenidade, podermos compreender melhor os ensinamentos de Jesus e que este aprendizado possa doravante fazer parte do nosso patrimônio espiritual a ser levado por cada um de nós diante da imortalidade da própria existência. Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. E como é que estão todos diante do afastamento social? Já conseguiram desenvolver, não é, as habilidades de convivência dentro do grupo familiar, a convivência mais estreita neste período de recesso? O tema da nossa conversa de hoje, gente, é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele tem por título Pedi e obtereis. Vejam, é o penúltimo capítulo do Evangelho, o último é o capítulo 28, Coletânea de Preces, e o título dele, Pedir e obter. E antes da gente discorrer sobre o que fala na espiritualidade para a gente a respeito deste tema, eu gostaria de fazer duas perguntas para que a gente pudesse exercitar a nossa capacidade de reflexão. Eu sei pedir? Primeiro de tudo, preciso pensar a este respeito. Aquilo que eu peço, normalmente eu alcanço? Como eu faço para pedir? O que eu posso pedir? Quando eu posso pedir? Não é isso? Os pedidos são efetivamente atendidos? E a segunda questão é o que eu espero obter quando eu peço alguma coisa? Quais são as minhas expectativas? E eu preciso refletir a este respeito para poder, quem sabe, fazer
este pedido e começar a perceber que sou atendido muito mais vezes até do que eu imagino. Quando Kardec coloca este título para nós, Pedi e Obtereis, o conteúdo dele vem nos ensinar que eu preciso aprender a orar. Eu preciso aprender a fazer preces. O meu pedido acontece através da oração, através da prece. E, logicamente, eu preciso saber como fazer para que eu possa ser atendido mais vezes, já que a própria espiritualidade, através de Kardec, diz para nós que algumas vezes as preces são eficazes e outras vezes as preces não são eficazes. Bom, se é a prece e a oração a ferramenta que eu utilizo para fazer o meu pedido, para quem eu devo direcionar este pedido? E a própria espiritualidade nos esclarece que a prece é a ligação que eu estabeleço entre eu e Deus. A prece é um caminho que me liga diretamente ao Criador, se eu me dirigir a Ele, logicamente. Senão, nós vamos ver no decorrer das lições deste capítulo, não é, que eu posso fazer a prece, não é, a um espírito amigo, querido, eu posso fazer a prece ao santo ou à santa da minha devoção, e aqui não importa o rótulo da religião a qual eu pertença. Assim, o que a espiritualidade diz é que o atendimento das preces vai passar sempre pela determinação de Deus. E quando nós fazemos a um dos seus prepostos, eles vão levar depois esta prece até Deus, para se ponderar aquilo, não é, que pode ser feito para o atendimento das nossas necessidades. Santo Agostinho, lá no último item deste capítulo, no item 23 deste capítulo, ele traz para nós uma definição a respeito da prece, onde ele diz: a prece é o orvalho divino que destrói o calor excessivo das paixões. Vejam, é o orvalho divino que destrói o calor excessivo das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que nos conduz a Deus. Então vejam, a prece é a filha mais velha da fé. Ela nos conduz ao Pai, nos conduz a Deus. Então, se eu sei que tem um caminho que me leva diretamente ao Criador, diretamente a Deus, por que não utilizá-lo? O que me impede, não é, de estabelecer este canal de comunicação direto com Deus? Alguns podem dizer, poxa, mas se Deus conhece as minhas necessidades, para quê? Não é? Eu preciso fazer a prece e fazer os meus pedidos. Quem sabe, nos diz a espiritualidade neste capítulo, para que eu possa demonstrar um pouquinho de humildade, só um tantinho assim de humildade, gente, não é? Diante de Deus, mostrando que eu não sei tudo. Assim, que eu ainda dependo das bênçãos deste Criador para poder seguir a minha vida nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Então, quem sabe, quando eu me digno a elevar o meu pensamento a Deus e fazer o meu pedido, nesse instante eu estou demonstrando a minha pequenez, não é? E demonstrando que eu já tenho esse tiquinho assim de humildade. Senão eu vou continuar no meu orgulho.
né? Quando eu acho que Deus sabe tudo e não preciso mais expor para Ele as minhas dificuldades, é o meu orgulho que está falando mais alto. Então, eu fico fechado, né, nesta redoma em que o orgulho me envolve. Bom, então eu já sei que o caminho para eu fazer os meus pedidos é a prece e a oração. Não é? A espiritualidade tem a seguinte fala, olha que interessante: quase todos entre vós oram, mas quão poucos são os que sabem orar. Vejam só, quase todos nós da humanidade terrena oramos, rezamos, fazemos pedidos a Deus, mas muito poucos dentre nós já sabem efetivamente orar. Sabem fazer o seu pedido de forma a conseguir ser atendido. Diz a espiritualidade: que importa ao Senhor as frases que dizeis, uma após outra, maquinalmente. Então vejam, o que importa a Deus, as frases que nós repetimos maquinalmente. Quantas vezes nós fazemos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, para que nós estabelecêssemos essa ligação direta com o Criador? E fazemos isto no piloto automático. Vejam só, muitas vezes nem estamos pensando ou refletindo em cada frase do Pai Nosso. Vamos simplesmente repetindo. Aprendemos a recitar o Pai Nosso lá atrás, em algum instante, quando vivenciamos, não é, a nossa existência em outras religiões, muitas vezes, ou às vezes até mesmo aprendendo dentro do lar, dentro da família espírita, mas fazendo na forma de um recital. E a espiritualidade diz para nós que esta forma automática, não é, de citar frases, ela não sensibiliza muitas vezes a espiritualidade. E eles nos dão uma receitinha para isso. Eles, os amigos espirituais, não é, que através de Kardec trazem as informações para a gente, eles nos dizem que a prece, a oração, o pedido que eu faço, ele precisa ser sincero, ele precisa ser feito com fervor e ele precisa ser feito com confiança. Então veja, sinceridade, fervor e fé. Eu preciso ter para poder fazer a prece. Né? Então, preciso deixar de fazer a prece de forma automática. A prece, ela precisa ser sentida. Ela precisa ser feita do coração. Em nossa casa espírita, não é, nós temos na palestra pública, normalmente, duas pessoas que ficam sentadas à mesa e que acompanham e que dão sustentação ao trabalho do expositor de palestras. Um é o dirigente da mesa e outro é a pessoa que faz a prece. E quantas vezes os companheiros, depois de receberem o treinamento para começar a fazer aquela atividade, se sentem inseguros ainda para poder fazer a prece diante do público. E recebem como orientação que podem escrever a prece sem problema nenhum. Ali na frente vão ler a prece que foi escrita. Né? Podem trazer uma prece escrita que na hora vão colocar. Mas isto é no começo, quando a pessoa ainda não tem a segurança necessária para fazer a prece diante do público. E à medida que a pessoa, então, vai
fazendo preces ali na mesa, no instante que precede o início da reunião pública, e vai adquirindo a segurança necessária, começa a se soltar, e aí a gente vai orientando para que ela, aos poucos, deixe aquela muleta de trazer a prece escrita. De forma a que, quando for fazer a prece, ela se entregue à sintonia com os benfeitores espirituais, para que possa, então, fazer a prece de coração, que muitas vezes é inspirada pela própria espiritualidade. Daí a importância de, quando eu for fazer a minha prece, quando eu for fazer o meu pedido a Deus, eu também ter esta consciência de que vou, não é, abrir o meu coração. Vejam que no início aqui do Evangelho, no item 3 deste capítulo, Pedi e obtereis, no finzinho do item 3, nós temos, deixa eu ver qual que é o discípulo, o apóstolo, Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, não é? Ele coloca aqui para nós a prece do publicano. O publicano era aquele cobrador de impostos. Nós tínhamos os fariseus, não é? Aqueles que seguiam religiosamente, não é, as orientações de Moisés, a lei mosaica. E Lucas aqui, ele traz uma prece de um publicano, um cobrador de impostos, que ele era mais mal visto perante os outros judeus. E a prece dele é a seguinte: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Vejam a simplicidade desta prece. Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Mas vejam que, se ela for feita de coração, com sentimento, com sinceridade, com fervor e com confiança de que está sendo ouvido por Deus, muito provavelmente, não é, estará recebendo em troca os benefícios que Deus pode conceder a esse espírito. Diz aqui a espiritualidade nesta lição para a gente: tende como certo que um só pensamento, não é, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditas automaticamente, maquinalmente, sem ser sentida na intimidade do Espírito. Então, não é, um só pensamento que parte do coração da gente é suficiente para estabelecer a ligação com Deus. Né? E tem forma, não é? Então, se eu não vou fazer a prece recitada, a prece lida, não é? A prece que porventura me veio inspiração, eu escrevi, depois eu vou reproduzir verbalmente, não é? Porque muitas vezes, quando eu estou reproduzindo verbalmente, eu não estou sentindo aquilo naquele instante. Preciso tomar um cuidado muito grande. E a confiança que eu tenho, eu acredito que vou ser atendido naquilo que eu peço. Eu sou atendido efetivamente na minha rogativa, não é? Porque tem gente que, não é, pode ser que não acredite que a sua prece, o seu pedido possa ser atendido. E por não acreditar, então deixe de fazer a prece. E aí deixa de criar, não é, este vínculo, esta ligação com o Criador, que lhe seria muito útil e muito favorável. E o que é que eu peço na maioria das vezes? Não é? E a espiritualidade coloca para nós: o que vos lembrais de pedir é o sucesso de vossos empreendimentos terrenos, não é?
e tendes exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Neste momento, se muitos de nós já pensou desta forma, ou compartilha com esta colocação que nos é trazida pela espiritualidade, através de Kardec, sim, não é? Eu vou pedir o sucesso dos meus empreendimentos terrenos? Não vai rolar, gente. Sinto muito dizer para vocês. Não é? Deus provavelmente não vai interferir em qualquer coisa que seja da nossa vida material, a não ser que haja uma razão maior para que isto aconteça. Sempre existem exceções para todas as regras, mas invariavelmente, Deus não vai se preocupar com as nossas tribulações aqui da vida material. Por isso é que muitas vezes, eu que fiz o pedido para alcançar alguma coisa aqui na vida material, olha, sim, Deus me ajude a comprar o carro, Deus me ajude a comprar a casa, Deus me ajude a ter isto, Deus me ajude a me casar com este, a me casar com aquele. Isto são coisas aqui da vida material. O casamento, eu preciso me lembrar que é uma construção realizada pelo espírito no planejamento reencarnatório. É uma escolha que eu fiz com aquele outro espírito lá atrás e que não comporta, talvez pedir aqui. Assim, estas coisas já estão sendo encaminhadas no mundo espiritual, aquilo que faz parte do nosso planejamento reencarnatório. E alcançar os bens materiais muito provavelmente vai demandar o nosso esforço, o nosso planejamento, o acúmulo, da poupança necessária para que a gente venha conseguir os bens materiais. Eu me recordo que certa vez, dirigindo a mesa aqui na casa Irmã Francisca, e era o seu Gastão, o palestrante daquela noite. E ele fez uma colocação que confrontava, que conflitava diametralmente com preces que eu tinha feito há muitos anos antes. Muitos anos. E que ali naquele instante, 20 e tantos anos depois, eu descobri que não tinha feito da forma correta. Então, esses 20 anos atrás, que foi quando as nossas filhas vieram neste mundo, reencarnaram, e eu lembro que durante a gestação de cada uma delas, eu pedia, na minha infantilidade espiritual, que elas viessem com saúde. Vindo com saúde, estava de bom tamanho. Nós nem queríamos saber se era menino ou se era menina. Nós só ficamos sabendo depois que nasceu. Então, vejam, naquele instante ali ao lado do seu Gastão, ele comentando na sua palestra a respeito de como os espíritos se sentiam durante este período de gestação, já que o espírito está desperto, o corpo físico ele pode estar embotado, não é isto? Mas o espírito no seu raciocínio, ele percebe, ele sente, ele ouve tudo que nós, papais, mamães, vovôs, titios, transmitimos a ele pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, pela nossa fala. Então, eu lembro que o seu Gastão fez a seguinte pergunta: e se este espírito, quando nós pedimos que venha com o corpo perfeito, e se ele não tiver o corpo perfeito? Como é que ele vai se sentir sabendo que vai desagradar a nós, os seus pais? Então aí eu me dei conta que precisava reformular os meus conceitos e começar também
aprender a fazer as minhas preces para poder, quem sabe, pedir aquilo que seja possível de ser alcançável. E naquele instante, então, eu descobri, não é, que o que eu espero obter, que é a segunda pergunta que eu fiz inicialmente, o que eu espero obter com as minhas preces? Não é? Eu espero ser atendido nos meus desejos. Não é? Eu espero que Deus me conceda exatamente o que eu estou pedindo. Não é? Como eu estou pedindo. Não é? E para quando eu estou pedindo. Num arremedo de orgulho e de arrogância, como se eu tivesse algum tipo de poder, alguma condição para determinar aquilo que Deus deve ou não me conceder. Como sou infantil ainda, não? Talvez vocês já tenham alcançado um outro grau de compreensão a este respeito. Mas eu me recordo que naquele dia, ao lado do companheiro Gastão de Lima Neto, assim, que, puxa vida, não é? Eu esperava ter meu desejo atendido quando fazia a prece dessa forma. Pode ser por ignorância, não é? E quem sabe, não é, esta ignorância possa ser esclarecida a partir de agora, quando eu me dou conta, como diz a espiritualidade, dos males desta vida. Neste capítulo aqui, não é, a espiritualidade nos diz que nós temos dois tipos de males nesta vida. Não é? Primeiro, não é, são os males que nós não podemos evitar. Então, são aqueles acontecimentos, não é, que vão estruturar as provas e as expiações pelas quais eu preciso vivenciar nesta existência e que já estão programadas no nosso planejamento reencarnatório. São escolhas que eu fiz, as expiações e as provas, eu participo das suas escolhas, da sua modelagem no planejamento reencarnatório. E nada do nosso planejamento reencarnatório acontece se não estiver dentro das limitações e das possibilidades do potencial de cada um de nós. Absolutamente nada vai acontecer. Não é? A cruz não é maior do que as nossas possibilidades de carregá-la nunca, em absoluto. Então, não é? O primeiro dos males são esses que a gente não pode evitar. E depois nós temos as tribulações, não é? Que não é, acontecem aqui, não é, pelos excessos que nós cometemos, pela nossa incúria, não é, e pelos excessos que nós cometemos. E essas podem ser perfeitamente evitáveis, já que demandam o uso do nosso livre-arbítrio. Se o meu livre-arbítrio, se as escolhas que eu faço estivessem mais vezes alinhadas com as leis divinas, não é? Eu erraria menos e teria menos males, menos dificuldades, menos sofrimentos a evitar nesta existência. Como a grande maioria das vezes as minhas escolhas não estão alinhadas, não é, com as leis divinas, com o Evangelho de Jesus, então, não é, eu vou acarretando uma série de débitos, de dificuldades para mim mesmo, que depois eu vou ter que, não é, de alguma forma me reajustar diante da lei. E eu infrinjo diariamente diversos aspectos das leis divinas e preciso depois me reequilibrar diante delas e me reajustar. E aí vou vivenciar muitas vezes dificuldades, vou vivenciar sofrimentos. Então, vejam só, eu observando por este aspecto que as dificuldades, elas são causadas por mim mesmo, não é? Posso me voltar a Deus e pedir para Ele a minha melhoria moral. Ao invés de pedir coisas da vida material, não é? Eu
pedir-lhe, não é, a minha melhoria moral, não é? Como a espiritualidade diz aqui, olha, pedis, portanto, antes de todas as coisas, vosso progresso, e vereis que torrentes de graças e de consolações se derramam sobre vós. Puxa vida! Olha, torrentes de graças e de consolações, quando eu peço a minha melhoria moral, não é? Então, eu ainda preciso aprender a saber o que eu preciso pedir, não é? Quem sabe se todas as manhãs, quando eu acordo, eu tiver a humildade de agradecer a Deus pela noite de repouso e quem sabe de trabalho, se eu pude, na condição de espírito, me desdobrar e ajudar alguma equipe espiritual em alguma atividade, e pedir de coração que Deus me conceda novas oportunidades de colocar à prova tudo aquilo que eu tenho aprendido dentro da doutrina espírita, e que isto possa acontecer nas menores coisas, na minha relação com as outras pessoas. Posso também, não é, ao me deitar, elevar o pensamento a Deus e pedir para que o corpo possa repousar, mas que, quem sabe, eu, na condição de espírito, com o pouco de esclarecimento que eu tenho, eu possa me afastar do corpo físico e ser um instrumento útil à espiritualidade, auxiliando de alguma forma aqueles que são necessitados, quer sejam encarnados ou desencarnados, já que é o corpo físico que está na cama deitado, dormindo, que precisa de repouso. O espírito não necessita deste repouso. Então vejam, pedidos que eu posso realizar em dois momentos da minha existência. Assim, que mais que eu posso pedir a Deus? A espiritualidade aqui nos coloca, assim, que eu posso pedir para Ele me dar coragem, não é? Bens preciosos, a coragem, a paciência e a resignação. Vejam, pedir a coragem, a paciência e a resignação. Sim. A coragem para que eu possa vencer as dificuldades que eu trago na minha intimidade, por ceder ao arrastamento das paixões, por querer satisfazer os desejos e as sensações que o corpo material muitas vezes me pede. Mas que a consciência e a luz da doutrina espírita já me mostram que não mais é possível de estar atendendo esses desejos, porque ao atendê-los eu só vou trazer maiores prejuízos para mim mesmo. E hoje eu já tenho consciência disso. Não é? Então, coragem para vencer a mim mesmo, coragem para vencer as minhas limitações. Não é? Paciência para esperar o tempo das coisas acontecerem. Lembra-se, não é? Deus, eu quero deste jeito e para ontem. Eu preciso parar de ser petulante, querer colocar imposições a Deus. Por que muitas vezes eu acho que Deus não me ouve ou que Deus não atende aos meus pedidos? Porque Ele não me ofertou exatamente o que eu queria e no tempo que eu quero.
Então, como não foram atendidas essas duas condições, eu acho que ele não dá bola para mim, que ele não gosta de mim. E isto não é verdade, gente. Basta aqui, onde eu estou, eu pensar em Deus e imediatamente eu estabeleci a sintonia com Ele. Posso estar conversando com vocês nesse instante e simultaneamente conectado com Deus, pedindo a Ele para que me sustente nestes instantes em que estou aqui trazendo esta lição do Evangelho. É possível de fazer isto? Agora, nós atendemos na condição de pais, nós atendemos a tudo que os nossos filhos pedem no instante em que eles pedem? Com certeza não. E quanto maior é a consciência da nossa responsabilidade em relação à educação dos nossos filhos, talvez mais vezes nós vamos ter que dizer não para eles, de forma a não lhes atender os desejos, para que eles possam, tendo frustrados estes desejos, aprender aquilo que é essencial na vida. Por isso é que Deus não atende os nossos desejos. Ele olha para as nossas necessidades. E aí, gente, conhecedor que é a fundo das nossas necessidades, aquelas que nós nem imaginamos que nós temos, e é nelas que Ele vai nos atender, na nossa necessidade. Quando? No tempo que for importante, para que nós possamos ter todo o aprendizado que nós precisamos extrair da lição que nós vivenciamos naquele instante. Então vejam, nós passamos por um período de afastamento social. Estamos distantes. Não é? Vocês nas suas casas, não é? Eu aqui na minha casa. Então, estamos afastados socialmente, mas não nos deixamos de relacionar, não estamos isolados socialmente. Interagimos. Eu daqui falo, e vocês daí pensam, e me retornam em pensamentos e em sentimentos, o que vai pela mente e pelo coração de vocês. Então nós interagimos de alguma forma, não estamos em hipótese alguma isolados. Os nossos pensamentos estão todos entrelaçados nesse instante. Não estamos isolados. Mas o afastamento social é exigido. É exigido a benefício de todos nós. Não é? O isolamento social, ele vai permitir que não contraiamos o coronavírus, por um lado, e por outro lado, que nós não sejamos os agentes disseminadores do coronavírus para as outras pessoas. Porque imaginem, se eu for sair, se eu for no supermercado, for na padaria, for na farmácia, e hoje em dia, gente, né, nós estamos pedindo tudo pela internet, as pessoas vêm entregar aqui no prédio onde nós moramos, essas coisas, a farmácia, o mercado, o supermercado, né, a padaria, né, tudo é entregue para a gente. Mas se eu me desloco, achando que não estou no grupo de risco, que não é o meu caso, já que eu sou do grupo de risco, mas que eu sou mais jovem, né, e que por conta disso, né, a doença não vai me causar nenhum transtorno, então vejam, não é? Isto daí pode não ser uma verdade. Ou pode ser apenas uma meia-verdade. É? Eu posso trazer recursos energéticos que me permitam até ser o hospedeiro do coronavírus, mas ele não é, se manifestar a não ser um resfriado passageiro, como diz a própria medicina. Só que eu posso ser um agente transmissor.
E no contato com outras pessoas do meu círculo de amizades, não é? Eu posso contaminá-las com o vírus. Algumas terão a resistência ou terão um tratamento médico a fim de superar a doença, mas outras podem não ter a resistência ou podem não ter o tratamento médico adequado e podem vir a óbito. E neste caso, sou eu o responsável por este óbito. Não é? Então vejam, não é? Eu preciso de coragem muitas vezes, não é? Para vencer aquilo que eu acho que devo fazer, que eu entendo que seja correto fazer, não é? Porque de tudo que eu penso, que eu sinto, que eu falo e que eu faço, tem consequências. E as consequências, ou uma das consequências, pode ser a perda de uma vida, ou quem sabe até de mais de uma vida. E eu não posso me dar ao luxo de fazer isto. Eu preciso ter paciência e resignação, como nos sugerem, não é, os amigos espirituais aqui. Preciso ter paciência para poder aguardar calmamente dentro do meu lar, na convivência mais estreita com a família, onde muitas vezes pode sair até mais faíscas, mais atritos, onde eu vou ter que reformular a minha forma de convivência familiar no ninho doméstico. Então vejam, não é? Eu preciso de paciência para isso. Nós não sabemos quanto tempo ainda pode durar o nosso período, não é, de isolamento, não é, de afastamento, melhor dizendo, social. Poxa vida. E preciso me resignar. Hoje, se eu não aceito os desígnios de Deus, se eu não consigo compreender quais são as razões que estão levando, não é, este acontecimento a fazer com que milhões de pessoas no mundo todo fiquem dentro de casa, que eu possa esperar o tempo, porque no tempo devido a espiritualidade vai dizer para nós quais foram estas razões. Razões, né, que fazem com que um ser microscópico assim, possa produzir tal transformação na humanidade, nas relações entre as pessoas, na forma de proceder das pessoas, nas rotinas das pessoas, porque tudo foi transformado a partir, não é, da constatação de que havia uma pandemia assolando todos os países do nosso planeta. Então, que possamos pensar em pedir nas nossas preces esta coragem, esta paciência e esta resignação, a fim de melhor contribuirmos, não é, para com a espiritualidade, para podermos ajudá-los efetivamente, já que eles também têm um trabalho exaustivo no mundo espiritual. Eles precisam socorrer a nós aqui encarnados e socorrer àqueles que estão desencarnando, não é, e retornando à pátria espiritual. Mais de 100 mil almas já retornaram nestes 3 meses do ano, não é, ao mundo espiritual. Vejam, é uma quantidade bastante grande. O processo de transformação pelo qual, não é, a humanidade terrena está passando vai produzir marcas profundas e mudar a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar a existência, de enxergar as relações sociais. Vamos sair muito provavelmente mais fortalecidos e mais esclarecidos quando tudo isso tiver passado. Mas precisamos aprender a fazer a nossa prece, a estabelecer esta conexão. E não existe um local definido, gente. Qualquer que seja o local é adequado, né? Pode ser dentro do ônibus, pode ser dentro da sala de aula, pode ser durante a palestra, né? Pode ser no banheiro, debaixo do chuveiro, né? Em qualquer ambiente. Basta que eu consiga,
mentalmente me recolher aonde quer que eu esteja e elevar o meu pensamento a Deus. Tem alguma forma? Preciso me ajoelhar? Preciso fazer? Não, não tem nenhum formato. É o pensamento que estabelece a ligação, não é a forma exterior de colocar. E o que falar o menos possível nos alerta a espiritualidade. Lembrem-se, eu preciso sinceridade, eu preciso fervor, eu preciso confiança na colocação. Quero compartilhar com vocês uma historinha que ela vem sendo contada dentro das casas espíritas, toda vez que nós falamos em se eu sei ou não rezar, se eu sei ou não orar, e ela diz o seguinte, né? Numa fazenda, né, na época da escravidão, normalmente as fazendas tinham as igrejinhas ali, onde os senhores, né, os brancos, se reuniam para suas orações dominicais. Muitas vezes, né, o padre da cidade se deslocava, né, até a fazenda para poder, então, fazer as suas orações com aquela comunidade. E conta a história que os escravos não podiam participar. Então eles ficavam lá na porta da senzala, né, olhando para a igreja, ouvindo os cânticos. E tem um preto velho que estava, né, sentado na porta da senzala e que se interessava bastante, né, por tudo aquilo que se falava, tudo aquilo que se fazia dentro, né, da igrejinha, né, conhecia a história de Jesus, conhecia tudo que ele tinha feito e se dedicado pela humanidade terrena, e tinha no coração dele, apesar de não ter nenhuma instrução, mas tinha uma admiração e um respeito muito grande por aquele Jesus. Não é que ele não podia nem ver a imagem dentro da igreja. Então, não é? Quando a missa dentro da igreja chegava quase ao seu final, que o padre exortava, não é, as pessoas que estavam dentro da igreja a elevarem os seus pensamentos, o preto velho também, naquele instante, fechava os seus olhos e realizava a sua singela oração. Desta forma, gente. Nego velho tá aqui, meu senhor. Só isso. Nada mais do que isso. Não precisa de forma, não precisa de vocabulário, não precisa de um ou outro local específico. Basta que nós elevemos o nosso pensamento a Deus. E que com o coração nós possamos estabelecer energeticamente a nossa ligação com o Criador. E abrirmos, então, a Deus o nosso coração. Em poucas palavras, colocando as nossas aflições. Só isso. É suficiente para que o Pai, que é todo misericórdia, que é todo bondade, que é todo amor, que é todo justiça, né, derrame o seu olhar de amor sobre nós, os seus filhos, e possa nos envolver num abraço carinhoso, trazendo até nós tudo aquilo que possa atender às nossas necessidades. Que possamos confiar mais, que possamos
amar mais, que possamos ser mais humildes e fraternos, a fim de auxiliarmos no cumprimento dos desígnios deste Pai. Pensemos sobre isso. Pedi e obtereis. Gostaria de convidá-los, então, a fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus. E nestes instantes que possamos nos irmanarmos nas vibrações amorosas que o Mestre derrama sobre todos nós, pedindo que Ele receba em suas mãos o sentimento puro e fraterno que possamos dispor nestes instantes, a fim de que estas vibrações amorosas possam ser transformadas em bálsamo, a ser multiplicado e levado a todos os cantos do nosso planeta e atender àqueles nossos irmãos que se encontram em lágrimas, em sofrimento, fortalecendo-lhes a esperança, a vontade, a coragem e a fé, a fim de que cada um possa vencer os seus próprios desafios e percebendo na sua intimidade que é Jesus quem nos sustenta em nossa caminhada, estejamos na terra ou na erraticidade, e que possamos confiar que mesmo diante das dificuldades mais atrozes, ainda assim somos sustentados por todos aqueles que nos querem bem. Senhor Jesus, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos e amigos, muito obrigado pela vossa companhia nesta tarde e que Deus possa abençoar a todos nós. Muito obrigado a todos.